possamos entender, ó Pai, o que queres nos comunicar nessa noite, Senhor Deus. Tira todo impedimento, toda preocupação excessiva, Senhor, toda distração dos nossos pensamentos, que possamos estar focados, Senhor Deus, na leitura da tua palavra, na explicação do teu servo dará, Senhor. E, ó Deus, cheios do teu Espírito Santo, possamos, Senhor, refletir na nossa vida, no nosso dia a dia, e naquilo que precisamos mudar, naquilo que precisamos melhorar, Senhor, para agradarmos ao Senhor, para vivermos uma vida mais digna, Senhor Deus, do teu amor, Deus. Ó Pai, ajuda-nos, abre o nosso entendimento, ó Pai, e nós te agradecemos por trazer o teu servo aqui para falar, Senhor, a cada um de nós. Abençoa o teu servo, pastor Daniel, Senhor Deus, obrigada pela palavra que ele nos trará nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentados, irmãos, fiquem à vontade. Som, ok. Queridos irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez na comunidade dos santos para adorar aquele que tem sido bondoso para conosco. Aquele que, conforme cantamos, não habita em tendas nem em templos feitos por mãos humanas. Ele não faz morada nisso. E aí é a oportunidade, como palavra introdutória, porque às vezes as pessoas se utilizam dessa argumentação para desprezar o culto público, né? Deus não está na igreja, Deus está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E de posse dessa informação que ela é verdade, no sentido de que de fato nós somos templo do Espírito Santo, mas a aplicação dela ela é mentirosa e diabólica. Se eu quero falar essa verdade, eu preciso entender que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Significa dizer que esse local por si só não pode ser objeto da nossa adoração, nosso louvor, não está nos símbolos. Os símbolos só têm sentido à medida que ele aponta para aquilo que é a verdade absoluta. Então, se a ideia for essa, perfeito. Mas se a ideia for o desprezo à comunidade reunida, não tem fundamentação bíblica. Por isso eu louvo a Deus pela igreja reunida, porque é no ambiente da coletividade, do templo, né, onde nós nos encontramos, aqui no santuário, é que Deus reúne a comunidade para a partilha do pão. É o local onde Deus, uma vez que Ele derramou sobre cada um de nós seus dons espirituais, é o local onde Ele nos sustenta através do exercício dos dons espirituais que Ele depositou sobre mim e sobre cada um de vocês. É o local onde a gente partilha o pão e, finalizando, é o local onde a gente ouve a proclamação da palavra. Eu duvido que alguém que se utiliza do argumento de que Deus não está no templo, logo o templo somos nós, não precisa da igreja, eu duvido que essa pessoa tenha um momento adequado, único, para sentar e ouvir a proclamação da palavra. Proclamação essa que nós julgamos ser a palavra que nós julgamos ser a verdade revelada de Deus e deve ser sinceramente pregada, a fim de que nós sejamos refeitos à sua imagem e semelhança. Então, é o evangelho que deve ser pregado constantemente para o nosso crescimento espiritual, para que a fim de que a imagem de Deus seja refeita em nós e também para que vivamos para além dos portais da igreja, nas fábricas, nos escritórios, em qualquer setor da sociedade, para que nós vivamos exatamente esse evangelho. Então, por isso, que bom que estamos aqui. Que bom que estamos congregando. Como é bom congregar. Não deixemos de congregar. O autor da carta aos Hebreus vai fazer essa exortação. Não deixemos de congregar, de nos encontrarmos dominicalmente para adorarmos aquele que é santo, perfeito, puro, cuja perfeição, a gente não tem como mensurar tudo aquilo que ele é, e a despeito de todos esses atributos que ele tem, ele nos chama, vis pecadores, eu, vocês, para que nos assentemos aí e para elogiá-lo. Que privilégio é esse? Ele te chamou para sentar aqui, ouvir canções que falam dele, e deve ser só sobre ele, para ele, por meio dele, para ele. Não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre ele. E ele chega no seu ouvido, mediante a ação do Espírito Santo, e te convida para vir
especificamente no nosso caso, a Igreja Presbiteriana de Boa Esperança, para bendizê-lo, para adorá-lo. Ele coloca no seu coração o Espírito Santo, sem o qual você não teria condições de vir, sem o qual você não teria capacidade de entender esse grande mistério que é a comunidade reunida. E foi bondade dele, irmãos, fazer com que você compreendesse isso, fazer com que nós compreendêssemos isso. E aí, é gratidão a Deus, é louvor a Deus. Que bom que você veio. Dito isso, ouçamos a proclamação da palavra. Colossenses, capítulo 1. Eu recentemente li essa passagem aqui, não tem 2 domingos ou 3 domingos, mas fiquem tranquilos, ainda que fosse, não será a mesma reflexão, ok? Colossenses, capítulo 1, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, nos diz assim, a partir do versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Irmãos queridos, o versículo que eu vou destacar aqui, o versículo 13, que ele é lindo, ele fala bem assim, e o pastor Mauro recitou aqui por ocasião da liturgia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, versículo 13 do capítulo 1, ok? O reino de Deus, irmãos, sempre foi o tema central da mensagem de Jesus Cristo. Também, antes de Jesus Cristo, o reino de Deus sempre foi o tema central da mensagem de João Batista, aquele precursor de Jesus Cristo. O reino de Deus é a mensagem central do Evangelho, é o objetivo central do Evangelho. O evangelista Mateus diz em relação a João Batista o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 31. Jesus Cristo, depois de passar pelo batismo de João, depois de receber a chancela, a confirmação por Deus de que ele era o Messias, enviando o Espírito Santo,
ao afirmar: este é o meu filho amado, em quem eu sinto prazer, que me alegra. Este é o meu filho amado, depois dele receber essa confirmação, onde a pomba desceu em forma, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, o evangelista também, Mateus capítulo 4, versículo 17, faz a seguinte afirmação: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus sempre foi o conteúdo fim da mensagem de Jesus Cristo. Não é sem motivo que quando ele afirmou para Nicodemos que era necessário que ele nascer de novo, não era nascer fim, era nascer meio. A ênfase não estava no nascer de novo por si só, mas a ênfase estava numa forma para alcançar o reino. E ele vai afirmar: em verdade vos digo, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Também, o próprio Jesus Cristo, ele, quando por ocasião da necessidade de consolar, de confortar, de orientar o coração ou os corações ansiosos dos seus discípulos, da sua comunidade seguidora, quanto ao que haveriam de beber, quanto ao que haveriam de vestir, quanto ao que haveriam de... Enfim, essas são as nossas preocupações do dia a dia. Preocupações que, antes de ser minha, é dele. O Pai Celeste sabe que nós temos essas necessidades. E ele usa do seguinte argumento: mas não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ainda falando sobre o reino de Deus, nós vamos verificar que Jesus Cristo, para ensinar, educar, orientar a sua comunidade, ele se utiliza da figura do reino para falar isso. E ele fala bem assim, ele usava para explicar o reino de Deus, ele usava de figura de linguagem. Ele fala bem assim: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou na sua horta, e cresceu e fez a árvore, e as árvores do céu se aninharam nos seus ramos. Ou seja, é como algo pequenininho, que ninguém dá crédito, mas dali sai uma grande árvore. O reino de Deus, continua ele, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha, até tudo ficar fermentado. Continua ele. O reino de Deus é como a rede lançada ao mar, que recolhe peixe de toda espécie. Percebe aqui que, dizendo isso, o reino de Deus sempre foi a centralidade da mensagem de Jesus Cristo. Logo, porque a centralidade, essa é a essência do Evangelho, quando o púlpito não tem como centralidade anunciar o reino na perspectiva do Evangelho, perde a finalidade, porque o objetivo é anunciar que o reino de Deus está próximo, ele virá. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus já veio na figura de Jesus Cristo, o reino de Deus foi assunto aos céus e Cristo voltará. Essa é a mensagem constante dele, e dessa forma ele advertia a sua comunidade discipular. O conceito da mensagem de João Batista sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino, perceba, eles falam da vinda do reino numa comunidade, ecoa num cenário, num ambiente em que os corações, historicamente, os corações da assistência de João Batista, os corações da assistência de Jesus Cristo, historicamente, eles aguardavam sim o reino de Deus, o reino, mas aguardavam um reino de natureza política. Eles aguardavam esse reino de natureza política. Havia esperança de que um reino reuniria o povo de Israel numa tentativa revolucionária de pôr fim à dominação no momento do Império Romano. E no fundo, João Batista, ele também, como sendo alguém da comunidade judaica, vivia essa expectativa. Por isso seu discurso era meio pesado.
Ele falava bem assim: raça de víboras, quem vos incitou, induziu a fugir da ira vindoura? Agora já está posto o machado sobre toda árvore que não produz fruto. Ou toda árvore que não produz fruto será cortada. Só que, então, ele também vivia essa expectativa do Messias, de um rei que viria forte para libertá-lo, assim como ele, toda a comunidade da opressão romana. E aí, ironicamente, aparece o Salvador, aparece o rei, montado num jumento, não é assim? Animal não é de guerra, não veio com uma espada, não veio com traje de guerreiro, ele entra de forma humilde em Jerusalém, e ele entra sem nenhuma pretensão de estabelecer nenhuma luta com ninguém, para desespero daqueles que aguardavam um guerreiro, um lutador. Ele entra e ele vem fazendo as seguintes afirmações. O meu reino não é deste mundo. E aí quebra, como diz lá no serviço, né, irmão? Quebra na solda. Como assim? A gente está aguardando alguém que acabe com o sofrimento e você diz que o reino não é desse mundo? E acusaram ele de querer assumir o reino ali, e Pilatos vai dizer o seguinte: é isso mesmo? Você tem agora a oportunidade de se livrar dessa questão. É isso mesmo? Ele vai dizer o seguinte: olha, se o meu reino fosse desse mundo, eu daria ordem aos ministros, trocando em miúdos, e nem me prender você prenderia. Meu reino não é desse mundo. Foram prender Jesus Cristo. Pedro, na tentativa de impedi-lo, pega uma espada e corta a orelha do camarada. Jesus repreende Pedro, fala: Pedro, guarda aí, foi lá, super bons na orelha, vida que segue, não é assim que funciona, devolver a orelha do camarada. Pedro, você não entendeu nada. Soldou a orelha lá do boneco, perfeito, vida que segue. E ele vem sempre com esse discurso. E aí João Batista está preso. E aí nada acontece. O que ele ouve é exatamente isto. Um suposto guerreiro que vem pregando paz, que vem pregando perdão, que vem curando leprosos, que vem ressuscitando mortos, que vem acolhendo aqueles desprezados, os cobradores de impostos, as prostitutas, que vem dialogando, que vem falando de coisas belas, bonitas, atraindo a multidão e deixando o povo boquiaberto diante daquela fala tão mansa, com tamanha autoridade. E quando foram prender por ordem das autoridades, os soldados voltaram de mãos vazias e o relatório foi esse: ninguém nunca falou como esse camarada falou, impossível prendê-lo. E aí João Batista, desesperado, querendo sair da prisão, aguardando o habeas corpus, não é isso? E nada acontece, e João Batista chama os seus discípulos e vai dizer o seguinte: pergunta a esse camarada, faz uma pergunta a ele: és tu aquele que haveria de vir? Ou esperamos outro? Por quê? Pelo visto, não é. E aí, os enviados chegaram a Jesus. E eles falam uma coisa linda. E vocês conhecem, só a repetição um pouquinho mais daquilo que vocês já sabem. Vá lá, ide, e anunciar a João o que vistes e ouvistes. Diga a ele o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhe-se o Evangelho. João deve ter ficado desesperado. Você ficaria desesperado, irmãos, preso, aguardando soltura, e de repente, fala isso para o João, é sobre isso aí mesmo. E aos pobres é anunciado o Evangelho. O evangelista Mateus, irmãos queridos, ele é mais específico quanto à natureza desse evangelho anunciado, falando ainda do reino de Deus. Ele o chama de evangelho do reino. Ele vai falar bem assim, Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho para todas as nações. Então virá o fim.
Significa dizer, irmãos queridos, que embora se tratar do mesmo evangelho, o evangelho da graça e o evangelho do reino, não estão falando de dois evangelhos. Estamos falando do mesmo evangelho, porém de natureza diferente. Porque a Bíblia fala do evangelho da graça e a Bíblia também fala do evangelho do reino. Para o evangelho da graça significa dizer esse evangelho que me alcançou, esse evangelho que te alcançou, a natureza dele é graça. Significa dizer que o evangelho que nos alcançou apesar de nós. Sem beleza nenhuma em nós, sem virtude nenhuma em nós, sem merecimento algum em nós. Pura bondade e graça de Deus, favor imerecido de Deus. Então, quando fala que o evangelho é o evangelho da graça, significa dizer que aqueles que fazem parte do evangelho não fazem parte porque são santos, não fazem parte porque são perfeitos, não fazem parte porque são idôneos, não fazem parte porque são fiéis no casamento, não fazem parte porque são educados em casa, não fazem parte em razão de virtude nenhuma. Porque, inclusive, essas virtudes, na relação com Ele, se for considerar como pretensão de alcançar algo, benefício com Ele em razão dessas virtudes, essas virtudes para nada prestam. São irrelevantes na vertical, claro. São necessárias e requeridas por ele mesmo na horizontal, ou seja, nas nossas relações. Ele diz, salvificamente, vocês não conseguirão nada comigo, razão do Cristo. Para a relação entre vocês, na vida ética, com proposta de denunciar que vocês me pertencem, todas essas virtudes são bem-vindas e devem ser praticadas e necessárias. Porque o Evangelho é o Evangelho da graça. Mas o que significa o Evangelho do Reino aponta para uma seguinte natureza. No primeiro momento, a natureza da graça, favor imerecido. No segundo momento, a natureza do governo. Governo significa, então, o Evangelho do Reino aponta para a boa nova do governo, do senhorio de Deus sobre seus súditos. Ou seja, aqueles que foram salvos graciosamente, agora têm um novo Senhor. Quando fala Evangelho do Reino, significa dizer que eu agora pertenço a um novo Senhor. Eu tenho compromisso com esse novo Senhor. Significa dizer que não basta nos alegrarmos com o Evangelho da graça, no sentido de que, não obstante os nossos pecados, Ele nos salvou. Precisamos, em resposta a esta graça, nos entendermos pertencentes a um reino e que tem valores a serem vividos. Entenderam? Significa dizer que eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu vou, mais à frente a gente vai tratar disso. É afirmarmos, conforme o apóstolo Paulo afirmou ao escrever a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, ele fala bem assim. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Aquela vida que eu vivi, ela não existe mais. Mas Cristo vive em mim. Porque Cristo vive em mim, Ele é o meu Senhor, e agora minha vida deve apontar para o agrado desse Senhor. Uma palavra introdutória, mencionando o texto aqui, é o que nós pretendemos ver na carta de Paulo aos Colossenses. Queridos, muito embora o capítulo 1, que nós não lemos, começar como de praxe, com uma oração de ações de graças, capítulo 1, versículo 3 a 8, Paulo agradece, e uma petição, versículo 9, eu quebrarei a sequência apontando primeiro para uma constatação que Paulo faz em relação a esses irmãos. Por isso eu repeti. Versículo 13, qual foi a constatação? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos,
Vivemos uma realidade diferente da qual vivíamos antes, por ocasião da queda. A nossa realidade é outra. Estávamos sob o domínio de um império. Eu e você estávamos sob o domínio de um império, o das trevas. E voluntária ou involuntariamente nos tornamos servos desse império. E fazíamos o que lhe agradava, os nossos corações quebrados, perversos, destituídos da presença de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar à igreja dos Efésios, em referente aos irmãos de Éfeso, e em relação também a mim e a você. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 6, nos diz assim. Vamos olhar a cola aqui. Agora eu não anotei, agora tem que colar. Vamos lá. Ok. Capítulo 2, versículos de 1 a 6 de Efésios, diz assim. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E essa conjunção adversativa é um divisor d'águas, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é isso que Paulo afirma, irmãos, aos Colossenses. Vocês não estão mais sob domínio desse reino terreno, das trevas. Por quê? Porque Ele nos libertou do império das trevas. Pergunta retórica. Queridos irmãos, vocês têm certeza de que, de fato, de verdade, vocês pertencem a esse reino? Vocês vivem essa realidade? A vida de vocês na caminhada aponta para o fato de que, efetivamente, você pode dizer assim, nossa, como eu me deliciava nesse tipo de vida, e agora isso eu percebo que eu não consigo fazer mais, não me dá mais prazer. Você consegue mensurar que, de fato e verdade, houve uma mudança abrupta de senhorio? Você consegue hoje dominar aquilo que antes você não dominava? Você não conseguia deixar de fazer aquilo que você sabia que era errado? E hoje você, com a graça de Deus, consegue dizer o seguinte, nossa, só com a bondade e graça de Deus consigo olhar para isso e dizer o seguinte, isso não me pertence mais. Você consegue fazer isso? Se você consegue fazer essa leitura, irmãos queridos, glorifique a Deus de pé, porque significa dizer que a sua vida está sob um outro senhorio. Se você, quando é assaltado por esses sentimentos, por esses desejos, você se inquieta, você se preocupa, você se angustia, não fique triste. Significa dizer que o reino dos céus habita em você e que está numa guerra, numa luta tremenda entre o espírito e a carne. O Evangelho fez isso em mim e você, irmãos queridos. Gerou essa inquietação, gerou essa angústia que vai durar até o momento em que Ele voltará, e nos libertará definitivamente da incidência do pecado em nós. Portanto, não fique triste se você sentir angústia, a luta da sua natureza caída. Entristeça-se se você não, melhor dizendo, preocupa-se se você não sentir mais tristeza e angústia nisso. Se você sente isso, você está sob o domínio de um outro Senhor, o reino de Deus. Amém? Que bom lutarmos contra isso.
Ele nos libertou do império das trevas. Que coisa interessante. Veja bem o que ele fala. Nos tirou, nos sacou de lá, do império das trevas. Bem, ele não me libertou, ele não nos libertou e nos deixou sós. Pronto. Vocês não pertencem mais ao império das trevas. Vocês estão sozinhos. Não. O texto completa. Ele vai dizer o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. É assim que funcionava na antiguidade. Quando o império ele era invadido, quando uma nação era invadida, o que o país, a nação invasora fazia? Resgatava, pegava, transportava todos e levava para o domínio desse novo império. Lembra o que fizeram com Daniel e com seus amigos? Quando a Babilônia invadiu, levou Daniel e os demais para outra nação, né? Transportou e ali inseriu nele uma nova cultura, um novo nome, uma nova perspectiva de vida, um novo tipo de alimento. Lembra dessa história? É isso que Deus fez. Em paralelo, Deus transportou-nos, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Atentemos, irmãos, para a seção do versículos 9 a 12. Opa, deixa eu voltar aqui. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por esta razão, qual é a razão? A razão está no contexto anterior. Inclusive, o contexto anterior foi o meu argumento no sermão que preguei aqui, né? Qual é a razão que Paulo ora sem cessar? Qual é a razão? E ele vai no contexto anterior. Ele admirou os irmãos porque eles tinham fé em Jesus Cristo, versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Que a diferença em Jesus e Cristo Jesus? Ele admirava essa comunidade, seria redundância dizer o seguinte: admirar a igreja porque tem fé em Jesus. Logo, a igreja tem que ter fé em Jesus. Não, ele está dizendo o seguinte: fé em Jesus Cristo. Lembra que eu tratei disso? Porque Jesus, a sociedade pagã gosta. A sociedade não cristã não tem dificuldade com Jesus. A sociedade não cristã tem dificuldade com Jesus Cristo. Então ele admira essa comunidade pela fé em Jesus Cristo. E também ele admira essa comunidade pelo amor que ele tem uns pelos outros, pelo cuidado do amor. E ele admira essa comunidade também pela fé, pela esperança de vida eterna. Porque todo esse comportamento era em razão de uma herança eterna. Ou seja, ele admira essa comunidade porque, não obstante eles viverem aqui, eles foram impactados pelo mistério até então oculto. Uma vez que esse mistério oculto se manifestou a eles na pessoa de Jesus Cristo, havia algo muito além de suas realidades e que, portanto, nada poderia roubar-lhe a alegria de viver, porque a esperança nele estava no vindouro, no porvir. E ele admirava essa comunidade porque eles faziam tudo isso olhando para o futuro, de maneira que eles poderiam passar qualquer tipo de provação e privação com tranquilidade, não sem dor, mas com esperança. E aí quem vai ajudar a gente é o apóstolo Paulo. Ele vai falar assim: porque para mim, tempo certo, que as aflições desse tempo presente não têm como se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Ok? Então, essa é a razão da oração de Paulo. Bem, a pergunta que eu vou fazer aqui, eu vou responder na minha exposição. Uma vez que o reino de Deus chegou a cada um de nós, quais sinais devemos dar a fim de que se evidencie a presença desse reino em nossos corações? É o que Paulo vai nos ensinar agora, nesses versículos que lemos a partir do versículo 12. Primeira coisa, e está óbvio no texto, primeira coisa, a perseverança na oração. Né? Vejam, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Pronto. Não cessamos de orar por vós.
Primeira atitude de Paulo, que vai dizer o seguinte, é a alegria na oração. Percebemos que, de acordo com o relatório recebido de Paulo recebeu um relatório tranquilo. Os irmãos tinham a fé em Jesus Cristo, os irmãos se amavam mutuamente, e os irmãos tinham esperança de vida eterna. Eles não estavam com os corações presos aqui. Beleza. Paulo, muito demandado, poderia dizer o seguinte: quanto à igreja de Colosso, nem preciso nem mais orar. Né? Então, Paulo poderia fazer tomar essa linha de ação. Afinal de contas, tudo está tranquilo. Tudo está como deve estar. A igreja está tranquila, funcionando, a comunidade reunida está tranquila, então Paulo, tranquilo, vou me preocupar em Corinto, que a chapa está quente lá. Mas Paulo não vê nessa perspectiva, pelo contrário, ele vai dizer o seguinte: não cesso de orar por esta igreja. Paulo era bastante demandado. Não é isso, meus irmãos, que muitas vezes fazemos? Quando tudo está tranquilo, nós paramos de orar? Deixamos de orar como tudo está bem? Com isso, está implícito a ideia de que a oração é tão somente necessária quando precisamos de algo imediato. Significa dizer que a oração para a gente é um momento de pedir. Significa dizer que a gente não tem ideia de que a oração vai para além de pedir. Oração é comunhão. Os filhos às vezes são assim. Para vocês terem uma ideia como Deus deve se sentir em relação a gente. Os filhos, quando procuram, normalmente, sobretudo quando chega da adolescência para lá, faz parte. Impôs estão grudados com a gente, grudados. Adquiriu a adolescência, não quer mais dar a mão, não quer mais ficar com a gente, não quer conversar. As nossas ideias, elas são, né, atrasadas, se sentem, né? E aí, legal, a gente fica meio de cantinho mesmo. Natural, faz parte, não é reclamação, não, é uma constatação. E aí, de repente, vem te procurar. Pai, mãe, fala, opa, deu algo ruim. Significa dizer que a procura ao pai agora e à mãe, ela é resultado de uma necessidade. Beleza, como a gente ama, se vós que sendo maus sabeis dar boas coisas aos filhos, quiçá aquele que é perfeito, puro, não faria a mesma coisa com cada um de nós. Mas só para vocês terem uma ideia, que é assim que funciona. Então, muitas vezes, nós estabelecemos a nossa relação de comunhão com Deus nessa perspectiva. Oração sempre quando vamos pedir. Perdemos a dimensão de oração de contato com o Eterno. Perdemos a dimensão da oração em conversa. Com aquele que é puro, com aquele que é perfeito, com aquele que nos ouve, que está com cada um de nós. Em meio à correria, quando eu desço para o trabalho ali com a Gabriela, e eu falei, filha, vamos orar. Andando assim, por favor, não estou dizendo que eu sou a referência, não. E a gente conversa com Deus, conversa. E aí eu pensei que o Gabriela, a turma deve olhar e pensar que a gente é maluco, estão conversando sozinhos. Não. Que bom a dimensão de que o transcendente, de que o Deus perfeito, puro, nos ouve sem necessidade de nenhuma mediação, além daquela que Ele nos proporcionou, que é Jesus Cristo. Você conversa, você fala com Ele. Deus, obrigado, porque acordei agora, pus os pés no chão e percebi, deparei com uma realidade de que eu estou vivo, e de que não só estou vivo, eu estou descendo para eu trabalhar, de que não só estou descendo para eu trabalhar, eu estou respirando, eu estou com minha filha, eu estou com minha... Enfim, são essas coisas simples que devem ser objeto do nosso louvor, da nossa alegria, expressão do reconhecimento de que nós não vivemos às nossas próprias custas, até porque Ele, no estalar dos dedos, soberanamente pode fazer com que tudo isso seja interrompido. Tudo funcionando, bacana. E aí a gente não pode perder a oportunidade de pormos os nossos pés no chão e dizer assim, Deus, obrigado, porque eu levantei. E se não levantar, também sabemos para onde vamos. Mas vamos continuar aqui um pouquinho mais, porque aqui é bom, apesar de tudo. Tem uma citação de um grande pensador, aqui me deu um branco do nome, ele diz assim, acho que é John Wesley, que ele põe os pés no chão e diz o seguinte, e se dirige ao general, o Senhor da sua vida, e vai dizer o seguinte, Senhor,
O que eu tenho que fazer agora? Com os pés no chão, é servir ao Senhor no trabalho? É servir ao Senhor na sociedade? Porque é o total senhorio a Ele, é essa comunhão, é essa alegria que nós perdemos de vista. Então é a oração, manutenção de uma condição boa. A gente aprende isso nas nossas canções. Não é isso? Cantamos assim. Claro que eu não vou cantar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia claro anunciar, vigia e ora o coração sereno, um temporal pode o quê? Abrigar. Então ele fala da necessidade de orar sem cessar, não só nesse contato de comunhão e de alegria. É orar sem cessar em razão da possibilidade dos cenários mudarem. Do tempo que nasceu com o sol quente, de repente viu uma nuvem, o cenário muda. A vida muda. E aí vem a necessidade do momento de comunhão, da comunhão constante. E eu não sei se eu vou escandalizar vocês, não é comunhão constante a fim de que esse cenário não mude para pior. É comunhão constante a fim de que, uma vez mudando para pior, você esteja firme aos pés dele. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temerei. E quando você vai encontrar isso, se não na relação de comunhão com Ele? E nós abrimos mão disso. O que Paulo está nos ensinando é o seguinte: eu não cesso de orar por vocês. Está tudo funcionando, mas eu não cesso de orar, a fim de que vocês transbordem isso que vocês têm, a fim de que aumente cada dia mais. É isso que Paulo fala. Segunda coisa que a gente vai olhar aqui, o outro sinal é que a comunidade cresça no pleno conhecimento de Deus e da sua vontade. Então ele ora e ele vai dizer por quê. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento. Significa dizer que a comunidade já tinha um conhecimento. Ele está querendo dizer o seguinte, o copo está cheio aqui, Ele está dizendo que eu gostaria que vocês transbordem, que vá para além daquilo que você conhece. Porque o mistério, o nosso Deus, o incompreensível, né? Não é isso que vai dizer o profeta Oséias? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós não temos dimensão do que nós precisamos conhecer dele ainda. É transbordar do conhecimento dele. Significa dizer o seguinte: enquanto eu estou nesse conhecimento, me atende. Transbordar significa ir para além de mim, a fim de que aquele que está comigo, aquele que está me assistindo, perceba que eu estou transbordando dele. Não tem como, irmãos queridos, deixa eu olhar aqui, Os cidadãos e cidadãs do reino de Deus não podem se permitir viver a vida do reino sem um conhecimento mínimo da natureza desse reino. Não tem como termos pleno conhecimento de sua vontade sem o conhecimento de sua natureza. Primeiro tenho que lutar contra a minha natureza. Para conhecermos a natureza de Deus, precisamos lutar contra a nossa natureza, porque ela é perversa. Existe um impostor em nós. O impostor que vive em nós, não tem esse livro, já viram? Lê esse livro. Existe um impostor em você. Você nasceu de novo, beleza, é uma nova criatura, mas só não dá mole para sua carne, ela está aí. E eu arrisco a dizer que ela é mais perversa do que a própria ação do diabo. Fiquem tranquilos, eu não estou dando aqui uma de advogado do diabo. Eu só arrisco a dizer o seguinte, que o diabo, você não precisa, eu não preciso do diabo para pecar. Basta a minha própria natureza caída. Ele pode se utilizar e potencializar aquilo que é da minha natureza. Por isso, da orientação bíblica, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Então, ele não vai se aproveitar daqueles que têm uma vida totalmente submissa a Deus. E para eu ter uma vida submissa a Deus, eu preciso conhecer a natureza desse Deus, dominando a minha natureza e conhecendo a natureza desse Deus. O perigo de desconhecermos Deus e a sua vontade na sua plenitude é criarmos, queridos irmãos queridos, um Deus à nossa imagem e semelhança. Muitas vezes, por desconhecermos a natureza do nosso Deus, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança.
um Deus que não nos exorta por ocasião do nosso... um Deus que não nos constrange, não nos exorta por ocasião das nossas falhas, olha só como nós somos perversos. Nós pegamos um atributo de Deus e utilizamos esse atributo divino para minimizar as nossas atitudes pecaminosas. Com a seguinte falácia: Deus é amor. Não é? Ele não vai fazer isso, não. Então, eu pego um atributo do amor de Deus e me utilizo de forma perversa desse atributo para justificar as minhas práticas, as nossas práticas pecaminosas. E aí eu estou criando um Deus à minha imagem e semelhança, eu estou criando um Deus ao meu bel prazer. Quando eu crio um Deus ao meu bel prazer, eu adoro erradamente esse Deus. Quando eu crio um Deus ao meu bel prazer, eu, por consequência, anuncio erradamente esse Deus. Um Deus que sim é amor, mas também é justiça e fogo consumidor. Um Deus que não tem um pecado por inocente, um pecador por inocente. Como conhecemos a vontade de Deus? A princípio, conhecendo a nossa natureza, a sua natureza. Deus é santo. Deus é justo. Deus é soberano. Deus é onisciente. Olha a coisa. Se Ele é soberano, eu preciso entender que os eventos da minha vida estão sob o cuidado dEle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu não posso, muito embora me inquietar com alguns eventos da vida, eu preciso enxergar no pano de fundo das minhas inquietações uma proposta divina nisso. Ele é soberano. Alguns cenários da minha e da sua vida podem mudar, outros não vão mudar, porque Deus é soberano e há de ser glorificado na sua vida sobre isso, porque Ele é soberano. Nós não podemos encostar Deus na parede, nós não podemos declarar nada contra Deus, nós não podemos ensinar nada que Deus deve fazer, porque Ele é soberano e Ele não é só soberano, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. A minha e a sua visão da vida é uma visão micro, pífia, a visão dele é macro, totalmente já definida, esclarecida, realizada. E eu e você não vamos mudar nada, o que nós precisamos é conhecer a sua natureza e descansarmos nele, sabendo que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, ainda que no momento isso venha esteja no momento de inquietação para mim. Mas no momento adequado, Deus vai fazer com que eu olhe para a vida futura, para o meu passado e diga o seguinte: nossa, eu digo porque eu vivi isso. Como eu me bati, como que alguém se afogando, tentando resolver a minha vida, as minhas demandas, as minhas inquietações segundo a minha ótica, atribuindo a Deus, procurando Deus a fim de que Ele fizesse aquilo que eu entendia ser oportuno para aquele momento. Como eu fiquei inquieto, me debatendo. Eu vivi isso como um náufrago, e a melhor coisa que nós devemos fazer em meio a um afogamento, usando como metáfora, assim, é parar de se bater, ir lá no fundo, não é assim que ensinam? Ir lá no fundo e bater o pé para subir. Porque enquanto ficar desesperado, a tendência é morrer afogado. É isso que Deus quer. Com que nós olhemos para o passado e dizer o seguinte: como eu me debati, a ansiedade, a preocupação, bastava tão somente eu descansar naquele que é soberano, naquele que é perfeito, puro, que no momento adequado vai ajustar tudo perfeitamente, conforme nos ensina Estênio Máximo naquela música Tapeceiro. Tudo perfeito, muito embora no primeiro momento, à nossa vista, nós não entendemos nada daqueles traços, mas no final sai tudo perfeito, porque todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí, eu só posso crescer quando eu conheço a natureza desse Deus. Porque quando eu desconheço a natureza desse Deus, eu adoro de forma inadequada, eu anuncio de forma inadequada, e eu vivo uma vida cristã de forma miserável, porque eu não sei lidar com a natureza desse Deus. Eu não consigo descansar. Uma vez eu vi a seguinte fala de uma irmã: orar segundo a vontade de Deus é complicado, porque se a vontade de Deus não for a minha, como é que eu fico, pastor? O que eu responderia para esse ser, para essa irmãzinha? Falei, na minha opinião, você estará muito bem. E se seguir a sua vontade, você vai se dar mal. Vocês percebem que o nosso coração caído, perverso, a gente não descansa? E alguns irmãos aí de fora vão dizer o seguinte, que orar segundo a vontade de Deus é falta de fé. Uma entrega total naquele que é Senhor de nossas vidas. Ele é Senhor, Ele é quem governa, Ele é quem sustenta. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Evangelho do reino é isso. Ele governa a minha e a sua caminhada. Não somos donos de nós mesmos. E aí uma ferramenta que vai nos ajudar para que compreendamos a vontade de Deus, a pleno conhecimento da vontade de Deus, é exatamente termos uma intimidade com aquele que com aquilo que Ele fez para cada um de nós. Ele não só se tornou nosso Deus, mas Ele resolveu fazer morada em nós. O próprio Jesus Cristo falou o seguinte: eu enviarei o Consolador, vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão abandonados, Ele habitará em vocês, isso se cumpriu no Pentecostes. O Espírito Santo habita em nós. Se queremos conhecer a mente e o coração de Deus, precisamos estabelecer uma relação de comunhão com o poder, com o fogo que habita em nós. Nossa, falei agora igual um pentecostal, mas não é. É poder de Deus, irmãos. Nós perdemos a dimensão disso. É presença real de Deus em nós. Por que perdemos a comunhão, a capacidade de compreender Deus, quando nós abandonamos a comunhão com o Espírito Santo, que é o Deus em fogo que habita em nós? E quem vai nos dizer é o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele fala bem assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, a saber Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade é que Ele intercede pelos santos. Quer orar segundo a vontade de Deus? Ore no Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece a natureza desse Deus. Desprezar o conhecimento de Deus faz com que nossas atitudes e decisões, ainda que cristãos, sejam mundanas. Olha o que Paulo fez ao escrever aos Romanos, capítulo 1, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Por quê? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Então vai lá, tente tocar a vida, ser uma relação de orientação e de comunhão comigo. Ficaremos tal qual uma pessoa se afogando, se batendo, questionando a vida, lamentando, lamuriando. A vida passa, a maturidade cristã vai ao chão, não crescemos, não nos alimentamos, por consequência não temos condições de alimentar aqueles que estão próximos a gente, tão somente porque não temos o conhecimento pleno desse Deus, nem temos uma comunhão plena com esse Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Finalizando, Paulo vai dizer o seguinte, que o terceiro sinal daqueles que vivem no reino é uma vida digna do Senhor. Ok? Então, a gente não só tem uma relação de comunhão com Ele através da oração, não só temos uma plena comunhão
conhecimento da sua vontade, mas também nós devemos ter uma vida digna do Senhor. Vejam, versículo 10 do capítulo 1, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Olha a sequência. Por esta razão, versículo 9, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar sem cessar, por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de Deus. Agora, não é conhecimento pelo conhecimento, não é orar por orar com um fim. Versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. É o que a gente aprende na ortodoxia e ortopraxia. A ortodoxia é a compreensão da correta doutrina, pleno conhecimento da natureza de Deus, plena vida com Deus, e agora vem a ortopraxia, ou seja, a minha vida, a sua vida lá fora, denunciando a presença desse Deus, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças a Deus e Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Essa é a intenção de Deus, irmãos queridos. Percebe, irmãos, que não é a oração pela oração, o conhecimento pelo conhecimento, mas tudo isso para que haja coerência com a identidade que abraçamos. A finalidade é que nossas vidas glorifiquem a Deus, o Senhor do Reino. O desafio é que nos conduzamos em harmonia com a responsabilidade que vem desse relacionamento. Temos uma nova relação, pertencemos a um novo Senhor. Chamamos esse Senhor de Pai. E agora é que vivamos de forma digna desse Evangelho. Que haja uma coerência entre aquilo que afirmamos ser com aquilo que somos na nossa caminhada. Porque somos do reino, irmãos. Porque o nosso reino não é deste mundo. Daí por diante, passou Jesus a dizer: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Queridos, que bom que pertencemos a este reino. Que bom que graciosamente Ele nos chamou. Que bom que bondosamente Ele nos acolheu. Que bom que num tempo e no espaço você foi alcançado, você foi arrancado, você foi sacado e você foi tirado de uma condição de total escravidão do império das trevas, de forma que voluntária ou involuntariamente você pecava, você errava. Mas Deus, na eternidade, em amor, te sacou, te arrancou e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Vivamos, irmãos queridos, onde quer que estejamos, essa alegria do reino. Somos dele e não podemos abrir mão dessa realidade. E onde nós estivermos, sejamos o bom perfume desse Salvador. Não tenhamos medo de anunciarmos, de preferência com as nossas próprias vidas. E se ouvir qualquer outra mensagem do Evangelho, que não feche com esse Evangelho, não dê crédito. Ainda que venha de pessoas que você ame. Eu falei esses dias isso para Gabi. Gabi, você me ama? Amo, Pai. E eu fiz como Jesus a Pedro. Gabi, você me ama? Amo, Pai. Então, se eu um dia pregar para você, falar para você qualquer outra coisa contrária a esta verdade, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, Gabi, ainda que me amando, não me siga, não me acate, me respeite como seu pai, mas despreza sumariamente isso que eu falo. Não me siga, mesmo me amando. Ame mais do que a mim aquele que te sustenta, aquele que te guarda, aquele que te transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Irmãos, não negocie essa mensagem do Evangelho, ainda que seja falado contrário pela pessoa que você mais ama, pelo seu melhor amigo, pela sua mãe, pelo seu pai. Nesse sentido,
nesse paralelo, em particular, despreze, não acate, inclusive, olha só, a fala do seu pai e da sua mãe, em paralelo à fala daquele que morreu por você. Que Ele mesmo nos abençoe e nos guarde. Amém. Bom.